Olá, queridos, que o Senhor abençoe a sua vida. Que o Espírito Santo conduza o seu coração e a sua mente para receber mais uma palavra de Deus. Eu sou o reverendo Milton Rodrigues. Eu pastoreio a comunidade Nação Ministério Pleno. Nosso ministério fica aqui na cidade de São Sebastião, no Distrito Federal. Amados, estamos chegando com uma mensagem que eu tenho certeza que vai aquecer o seu coração. E o tema de hoje é: qual será a temperatura do seu relacionamento com Deus? Vamos descobrir? Então, queridos, temos vivido mudanças de temperaturas como nunca vivemos. E isso tem afetado diretamente o homem, os animais e toda a natureza. Chamamos isso de crise climática. Crise climática é um termo utilizado para falar sobre as alterações que vêm acontecendo na temperatura média do planeta, tanto na atmosfera como nos oceanos, que impactam diretamente a vida. Tudo isso é causado pela ação humana, como ondas de calor, enchentes, tempestades e secas severas. As alterações do clima é um problema global, ou seja, toda mudança de temperatura gera um impacto na vida humana. E assim como a alteração da temperatura impacta a vida humana, e ela é fruto da ação do homem, a temperatura do nosso relacionamento com Deus impacta diretamente a nossa vida e das pessoas que convivem conosco. Essa temperatura pode ser fria, morna ou quente. A decisão também é nossa. Tem um texto em Romanos capítulo 12, versículo 11 e versículos 12 que diz: nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. E agora, amados, eu gostaria de trazer o desenvolvimento da mensagem. Primeiro, eu gostaria de falar sobre zelo e fervor. Amados, antes de falar sobre o fervor espiritual, Paulo fala que não deve nos faltar o zelo. E falando de zelo, não ser zeloso pode trazer prejuízos na vida, como perda de um cargo, perda da tranquilidade, o fracasso, desgastes. Agora imagine na vida espiritual. Sem zelo, nos tornamos infrutíferos, vazios, sem entusiasmo. É como se a gente estivesse servindo a Deus de qualquer maneira. Precisamos ser zelosos em tudo, tanto no âmbito material quanto espiritual. Ser zeloso é reconhecer o valor das coisas e procurar fazer a sua parte da melhor maneira possível. E falando de fervor, amados, a palavra fervor significa ação de ferver, condição do que foi submetido à fervura, grande calor, ardência, brasa. Figuradamente significa empenho com que se busca satisfazer ou realizar algum desejo ou dedicação. Champlin, ele diz que ser fervoroso é ser intenso, zeloso e resoluto no propósito tomado. Queridos, o fervor espiritual foi a grande tônica no início da igreja. Este fervor espiritual foi resultado da ação do Espírito Santo
na vida dos primeiros cristãos que tinham compromisso com a palavra de Deus, com a oração e com a obra de Deus. Eles sabiam qual era a missão de cada um. E isso gerou não somente um crescimento no número de pessoas entregando suas vidas para Jesus, como o crescimento da igreja, bem como a expressividade que a igreja adquiriu. A igreja revelava Jesus. Fervor em nosso relacionamento com Deus é algo que não devemos perder. O apóstolo Paulo, ele nos adverte declarando para manter esse fervor, essa temperatura. Ele diz: sede fervorosos de espírito. Então, queridos, uma pessoa fervorosa caracteriza-se por sentimentos e convicções profundas. Essa qualidade de espírito faz contraste com a atitude de superficialidade, fingimento e vacilação, tão comum em nossos dias. Então, amados, eu quero aqui falar de alguns subtópicos. Ser fervoroso é um mandamento, trazendo vários conselhos práticos da vida cristã aos cristãos de Roma. O apóstolo Paulo exorta-os dizendo o seguinte: Romanos 12:11, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Então, amados, a expressão paulina sede é um imperativo para a vida cristã. Um mandamento que não pode ser negligenciado. Agora, ser fervoroso é uma necessidade. Meus queridos, o fervor é necessário em nossas vidas. Renegar isso é cair num marasmo e decadência espiritual. O apóstolo Paulo diz que nós devemos buscar sempre uma renovação a fim de que nossa vida espiritual esteja sempre em dias. E aqui eu gostaria de mencionar para vocês dois textos, Romanos 12:2 e 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Vamos ao texto. Romanos 12:2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Já o texto de 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 16 diz: por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Agora, amado, ser fervoroso é uma parceria. É impossível uma vida de fervor sem o auxílio do Espírito Santo. É Ele que está ao nosso lado, nos auxiliando na vida espiritual, como prometeu Jesus. João capítulo 14, versículo 26 diz: mas o auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. Meus queridos, isso é sua habitação e constante renovação que torna a nossa vida dinâmica. Por isso, o apóstolo Paulo diz, Efésios 5:18, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Paulo estava dizendo, nunca façam assim, referindo-se à tolerância para com a embriaguez. E sempre façam assim, em relação a encher-se do Espírito Santo. Agora, o segundo tópico diz que, mas o que diminui o fervor? O
que diminui o fervor, ou seja, a temperatura na vida do cristão. Vamos lá. Quando a gente não cuida do nosso coração. Pensamentos, sentimentos e vontades. Quando você não cuida do seu coração, o fervor começa a diminuir. E quando isso acontece, esfria também o amor por Jesus, o amor próprio e o amor pelo outro. Agora, B, a falta de dedicação. No Antigo Testamento, o sacerdote tinha tarefas diárias, tais como sacrificar, acender as lâmpadas do candelabro e ofertar incenso diariamente. 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 9 diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, como sacerdotes de Deus, precisamos diariamente apresentar a nossa vida em total consagração a Deus. Olha o que diz Romanos 12:1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Também precisamos estar nos enchendo do Espírito. Olha o que diz Efésios capítulo 5, versículo 18. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. E ainda, amados, precisamos estar conservando uma vida de oração. Olha o que diz 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orem continuamente. E, claro, precisamos estar realizando a leitura da Bíblia diariamente. Salmos 1, versículos 1 ao 3 diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Meus amados, também servir na casa do Senhor, além de nos fazer ocupar positivamente nosso tempo, é algo que nos ajuda a nos mantermos mais fervorosos. Agora, terceiro tópico. Mas como manter-se fervoroso? Como manter-se fervoroso? Amados, mantenha a temperatura do seu relacionamento com Deus. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 16 a 19, o Senhor Jesus faz uma advertência muito forte à igreja de Laodiceia, por não serem nem frios nem quentes. Antes de haverem aceitado a fé, eram frios. Ao receberem a Jesus, haviam se tornado quentes, zelosos, seguidores do Mestre. Agora, porém, encontravam-se num perigoso estado intermediário, a mornidão espiritual. Não estavam mais desejosos de corresponder ao movimento do Espírito, nem estavam frios o suficiente para perceber quão grandes eram suas necessidades. Amados, a mornidão espiritual é o pior estado que se estabelece na vida de alguém que um dia teve um encontro pessoal e verdadeiro com Cristo. Para a igreja de Éfeso, estava faltando o primeiro amor. Como podemos então nos manter aquecidos pelo fogo do Espírito?
Como não permitir que a monidão nos atinja? Vamos lá. Mantenha-se constantemente na presença de Deus. Meus queridos, mantenham-se em contato com sua fonte original de calor, a presença de Deus. É Ele que nos incendeia. Portanto, não pare de buscar a Deus. Não saia da sua presença. Cultive uma vida abundante de oração, adoração e leitura da palavra. B. Seja um voluntário nas atividades da igreja. Amados, no início da igreja, os cristãos tinham o prazer de servir uns aos outros. Agora, a letra C. Não apague o espírito, não o entristeça. E D. Deixe de lado tudo aquilo que quer trazer frieza em tua vida. Vou repetir. Deixe de lado tudo aquilo que quer trazer frieza em tua vida. A frieza espiritual paralisa as pessoas. E aqui, amados, eu gostaria de concluir o devocional de hoje. Qual será a temperatura do seu coração para com Deus? Aqueça esse coração. Mantenha em uma temperatura agradável a Deus, a você e às pessoas que convivem com você. Não viva uma crise climática em seu relacionamento com Deus. Essa temperatura pode ser fria, morna ou quente. A decisão também é nossa. Então, amados, fervor em nosso relacionamento com Deus é algo que não devemos perder. Uma pessoa fervorosa caracteriza-se por sentimentos e convicções profundas. O fervor é necessário em nossas vidas. Renegar isso é cair num marasmo e decadência espiritual. E eu deixo contigo 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, que diz: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Queridos, você já é inscrito no nosso canal? Se não é inscrito, se inscreva aqui agora no canal do nosso YouTube. E após se inscrever, ative o sininho para que você receba notificações todas as vezes que postarmos nossos devocionais e algo interessante para a tua vida. Também estamos no Instagram. Lá no Instagram você coloca @Ministério Pleno. E você também pode nos encontrar no TikTok. Lá no TikTok você coloca Ministério Pleno 10. Vamos lá. Ministério Pleno e o número 10, tudo junto. E você nos encontra no TikTok. Também estamos no Facebook. Curta a nossa página no Facebook. É só ir lá e colocar @Ministério Pleno. Aguardamos você e não esqueça, faça seu comentário. É muito importante para nós. Comente aqui embaixo nos comentários o que você recebeu ou o que aqueceu o seu coração, essa mensagem de hoje. Então, meus amados, eu estou indo embora e deixo com você um cheiro no coração. Até o nosso próximo devocional. Senhor, me faz descer pra eu me encontrar, voltar minhas origens pra te adorar. Não quero mais viver como um servo cego, sem te contemplar.
e tira as feridas que o mundo enviou e molda como moleiro que tanto quer pra si o primeiro amor. Reconheço que sou vaso, mas estou sem valor por causa das cicatrizes da guerra que passou. Mas sei que és oleiro que molda do teu jeito o vaso que eu sou. Se preciso me amassar, me quebra e me refaz, mas tira as feridas e me traga paz. Pois eu quero ser oleiro, eu quero ser o vaso que lhe apraz. Quem pode adorar o oleiro que não te jogou fora? Quem pode adorar o oleiro